Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo para a sessão de liderança, desenvolvimento de lideranças. E eu oro que o Senhor possa alcançar os nossos corações assim que Ele ministrar a sua palavra no nosso espírito em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai Celeste, agradecemos por nos guardar vivos. Agradecemos pelo zelo que o Senhor nos deu para termos zelo de Te servir em tempos como estes, servindo-Te, servindo ao corpo de Cristo, servindo à igreja local. Te pedimos, Senhor, que esta noite mais uma vez o Senhor irá falar a sua palavra para cada coração. Dá-nos o grande entendimento e ajuda-nos, Senhor, para alcançarmos as bênçãos do Senhor que iremos receber por nós mesmos. Recebemos para as nossas famílias, recebemos para o ministério e para a igreja de Deus. Oramos, Senhor, que as bênçãos serão para o povo de Deus cada vez mais em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos, o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta noite viemos para 3 salmos na Bíblia. Salmos 22, Salmos 23 e Salmos 24. Todos estes salmos, porque são muito importantes, porque esses salmos particularmente, o 22, o 23 e também os Salmos 24, são muito importantes para o Evangelho, muito importantes para a chamada que Deus nos deu. Se olharmos para Salmos 22, hás de ver que fala acerca do Salvador como a nossa salvação. Pensas acerca de Salmos 23, está falando do nosso pastor e a plenitude da sua provisão. Então, olhas para o Salmos 24, fala acerca do soberano, aquele que é glorioso, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele há de voltar com glória. Então, no versículo 22, temos aí um bom pastor. No Salmos 23, e temos um grande pastor, que ele providencia toda a necessidade de todos o rebanho. Então, no Salmos 24, temos aí um glorioso pastor que vem com glória e nos levará para a glória. Salmo 22, no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Você reconhece essas palavras do nosso Senhor Jesus que falou na cruz de Calvário, quando Ele entregou sua vida para a remissão e para a salvação de toda a humanidade. E aqui, essa parte nos mostra que o pastor, o bom pastor, no João capítulo 10, no verso 11, João 10, 11, ele disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida, isso refere-te aos Salmos 22, no verso, diz-nos aqui, que o Senhor, Ele mesmo, Ele deu a sua vida. João, capítulo 10, 17. Por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-lo de novo. Então falamos do pastor, aquele que deu a sua vida, o bom pastor, que se refere-nos aí aos Salmos 22. Então, pensando acerca dos Salmos 23, vamos ver Hebreus capítulo 13, 20. Fala acerca do pastor. Esse é o grande pastor, aquele que providencia todas as coisas que nós precisamos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, ele ressuscitou dos mortos, fez com que ele se tornasse o grande pastor das ovelhas. E no versículo 21 nos diz,
vos aperfeiçoou em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus. Dá-nos a graça, dá-nos a sua bondade e dá-nos também todas as dádivas que precisamos, para que possamos viver uma vida agradável na sua presença, através de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. E no Salmos 24 está falando do pastor grande, que ele há de voltar de novo. Então, no 1 de Pedro, capítulo 5, 4. 1 de Pedro 4, 5, 4. Diz assim: e quando aparecer o sumo sacerdote, sumo pastor, que aparecerá na majestade, na sua glória, ele está vindo. Então, se tu lembras dos Salmos 24, diz que o Rei da Glória há de vir. Quem é esse Rei da Glória? É isso, estamos a ler aqui. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, Salmos 22 fala do bom pastor. 23 fala do grande pastor. No 24 fala do sumo pastor. Então, hoje estamos a tratar do tema que diz grande salvação através do glorioso sumo pastor. Iremos dividir a mensagem em 3 partes. A primeira parte, o sofrimento substitutório do Salvador propiciatório. Então, estamos a ver aquele que nos providenciou a nossa redenção, aquele que deu a sua vida e seu sangue para que possamos ser salvos. Então, o ponto número 2 é o suprimento suficiente do pastor perfeito. Então, quando vimos os Salmos 23, vimos que ele supriu todas as coisas no espírito, na alma e no corpo. No ministério, todas as coisas que têm a ver conosco, não há nada que falta. O Senhor é meu pastor, nada faltará, não terei falta de nada. O suprimento suficiente do pastor perfeito. O ponto número 3 agora é o Salmos 24, diz a supremacia superior do soberano preeminente. A supremacia superior do soberano preeminente. Primeiro ponto, o sofrimento substitutório do Salvador propiciatório. Salmos 22, onde nós estamos a ver. Então, vamos ver várias vezes ao dividirmos. Então, tem a primeira parte, na seção primeira, diz o sofrimento do substituto sem pecado. Então, Salmos 22, no versículo 1 até 3, diz: meu Deus, por que me desamparaste? No 22, versículo 1, meu Deus, por que me desamparaste? Então, ele estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, estava sofrendo por nosso pecado, e por causa desse sofrimento, o Pai tinha que se virar contra ele, porque ele estava carregando o peso e a penalidade do pecado de toda a humanidade. É por isso que diz: meu Deus, por que me desamparaste? Na resposta disso, veja 1 de Pedro, capítulo 3, 18. 1 de Pedro, capítulo 3, 18. Então, você vai descobrir por que ele foi abandonado ou desamparado. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Veja só, Cristo sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele era o nosso substituto. É por causa disso que o Senhor, o Pai, o desamparou. O número 2 aqui é a súplica da alma dolorosa. A súplica da alma dolorosa. Segunda sessão agora. Salmos 22, a partir do versículo 4. Salmo 22, 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. 5. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Jesus Cristo, como ele orou no jardim de Getsemane, ele estava suando ali sangue.
Ele, se este copo puder passar, mas não sendo a minha vontade, mas a tua vontade. E o Senhor respondeu à sua oração. Como dissemos que o Senhor respondeu à sua oração? Hebreus capítulo 5, 7. Hebreus 5, 7. Diz aqui, nos dias da sua carne, quando ele ofereceu a sua súplica, ele chorou. Ele foi capaz de lhe salvar. Ele não devia ter morrido, não podia morrer no jardim de Getsemane, mas tinha que ele fazer o sacrifício. Por isso que ele orou, mesmo suando sangue, Então diz, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto o que devia fazer. Então vemos aí que ele disse que a sua dor, e o Senhor o salvou. E enviou o anjo que o libertou da morte no Getsemane, porque ele tinha que ir até o Calvário para morrer. Mas sabes, se tu voltas para Salmos 22, no Salmos 22, o versículo 6, 22, 6, mas eu sou verme, estamos a ver aí o desprezo contra o sacrifício imaculado. Ele estava sendo o sacrifício para nosso pecado, sem mancha, sem santo e justo. Mas veja para isto, Salmos 22, no versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ele foi desprezado no versículo 7. No versículo 7 diz, todos os que me veem zombam de mim. Todos os que me veem me zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo. O que é que eles dizem? No versículo 8. Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Você vai lembrar, quando eu estava na cruz de Calvário, como esses chefes disseram, os príncipes disseram, vamos deixar que ele desça, se ele é o rei dos judeus. Desprezaram, porque estava pagando o preço da nossa salvação. 1 de Coríntios capítulo 5, 1 de Coríntios capítulo 5, no versículo 7, fala acerca do Senhor Jesus, aquele que é o sacrifício. Alimpai, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, voltamos para o Salmos 22. O Salmo 22, no versículo 12, fala do sarcasmo contra o filho ferido. O sarcasmo contra o filho ferido. Salmos 22, no versículo 12. No 12 diz, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. 13, abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça o que ruge. 14, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Versículo 15 aí, ele diz, a minha força se secou como um saco, como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Então, estás a ver aqui o sarcasmo contra o filho ferido. Então não podem ficar surpreendidos quando ele chegou lá, porque o Velho Testamento já tinha profetizado que essas coisas aconteceriam. Isaías capítulo 52, os últimos versículos 14 e 15, diz assim, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mas do que do outro qualquer, e a sua figura foi do que
a dos outros filhos dos homens. Versículo 15 diz: assim borrifará muitas nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Está aí o sarcasmo aí, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53 de Isaías, versículo 2. Isaías 53, 2. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. No versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores. Usaram todas as palavras de sarcasmo para o desprezar. E o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Versículo 4. Diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por isso que chamamos isto o sarcasmo contra o filho ferido. Ele foi batido por Deus, ferido por Deus. No versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Pelas suas pisaduras eu sou curado. 5. O sacrilégio contra o Salvador flagelado. Você conhece a história? O sacrilégio contra o Salvador flagelado. Estamos a ver acerca da sua crucificação. Você conhece essa história? Acerca da sua morte, a sua sepultura e ressurreição. Você conhece, você sabe muito bem o que aconteceu com ele, como foi flagelado. Salmos 22, no versículo 16. Salmos 22, 16. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me minhas mãos e os pés. Então, isso não aconteceu a David. Isto não aconteceu para qualquer outro profeta, qualquer rei, qualquer sacerdote em Israel. Isso aconteceu ao Senhor. Isso era profético, que foi feito acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. No versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Isso também, acerca daquelas coisas terríveis que fizeram contra ele, e a parte dele, deram chapadas, bateram a ele, puseram a coroa de espinhos na sua cabeça, começaram a blasfemar contra ele. É o sacrilégio contra o Salvador flagelado. Então vamos para o 6 aí, Salmos 22. Salmos 22 está nos mostrando a partir do versículo 26 que mesmo essas coisas aconteceram a ele. Ele não ficou na cruz para sempre, ele não vai ficar na morte, na sepultura para sempre, ele vai levantar-se, e quando ele se ressuscitar, muitos verão para crer nele. E ele diz, Salmos 22, no versículo 26, aqui estamos a ver a satisfação de todos os buscadores salvos. A sexta sessão. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor os que o buscam, e vosso coração viverá eternamente. Está a ver? Cristo havia de ressuscitar. Isso que foi acontecer com ele a partir do versículo 1 até 7, até 8, até 25, até 16, até 18, e todas as coisas que fala acerca da sua morte. Mas ele disse que vai ressuscitar. E aqueles que o buscam também, aqueles que creem nele, também viverão com ele eternamente. Ele fala aqui acerca de nós, no versículo 27. No versículo 27 diz, todos os limites da
terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Lembra? Ele vai enviar o poder, depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis testemunhas a partir de Jerusalém, onde ele foi crucificado, depois em Judeia, na província, daquelas pessoas que lhe mataram, e também Samaria, além de Samaria e outras partes da terra. Porque ele morreu para a salvação deles, ele ressuscitou. É isso que vai acontecer e todas as famílias e todos os limites da terra se levantarão e se converterão ao Senhor. Então, irá se lembrar a sua crucificação, o seu sacrifício substitutório, iremos lembrar das palavras na cruz, iremos lembrar da redenção, da salvação que ele proveu para todos nós, que isso não irá acontecer somente em Jerusalém, mas não também em Judeia, mas em Samaria, irá acontecer também em todo o mundo. É por isso que ele disse: ide para todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Diga-lhes que morri por eles em toda a terra, que eles se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. No 7 aqui é o serviço de todos os santos submissos. O serviço de todos os santos submissivos. Aqui mesmo, Salmo 22, a partir do versículo 28 até 31, diz: porque o reino é do Senhor e ele domina todas as nações. Veja só, o Senhor não é só rei de Judá, somente, ou de Israel, mas também é de todas as nações e de todas as gerações. Então, ele há de voltar, porque ele é o rei. Ele vai reinar para sempre e para sempre. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Ele é o rei sobre todas as nações. Ele é o Senhor sobre todas as nações. Ele é o controlador. Ele é o capitão da nossa salvação. Ele é o capitão e rei sobre todas as nações. Então todos estarão sobre ele. Todos que na terra são gordos comerão, adorarão, e todos que se descem ao pó, o seu nome será o príncipe da paz. Ele será o Pai eterno. O seu nome será chamado o Deus Emanuel, Deus conosco. Então, ele será o governador de todas as nações. Ele vai reinar para sempre e para sempre. Ele está reinando agora nos corações de todos aqueles que são seus filhos, sobre o povo que crê nele. E diz no versículo 29. No versículo 9 diz: todos que na terra são gordos comerão e adorarão. Todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. O Senhor fez o sacrifício para nos guardar vivo, e para tornar a nossa vida, manter as nossas almas vivas para sempre. Diz no 30, uma semente o servirá, uma semente o servirá, uma semente dos crentes, dos frutos. A semente de Davi, que tem aquelas pessoas que têm a semente de Abraão, que crê nele, e a justiça do Senhor. Então ele é imputado a nós. A semente o servirá e será declarado ao Senhor a cada geração. O último versículo, no versículo 31, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Olha para este versículo. Os apóstolos virão e vão se submeter a ele, como servos virão, como mordomos do ministério de Deus, eles virão, eles vão declarar a sua justiça, eles vão fazer com que ele se fez pecado por nós, que ele não tenha nenhum pecado, mas para que nós, os pecadores, não possam ser mais pecadores, mas possamos ter contados como declarar justiça de Deus, de geração e de geração. Há de passar sempre a mensagem da salvação, da regeneração, vai ser declarada acerca da justiça de Cristo para as pessoas que vão nascer, para o povo que vão nascer de geração em geração. E que isto é o que Cristo fez. Ele já fez isso para ti, fez para mim, e por causa disso, ele tornou-se o nosso sacrifício. Ele tornou-se o nosso Salvador, ele tornou o nosso substituto, ele
Ele tornou-se um carregador do nosso pecado. Ele tirou o nosso pecado. Ele nos tirou do pecado para ser santos. Ele nos tirou de cabritos para sermos ovelhas. E também nos fez para crer nele. Agora chamamos a ele como Salvador, é o nome que damos, chamamos de nosso pastor, é o nome dele, que ele nos traz isso para o Salmo 23. E o Salmo 23 nos faz entrar no segundo ponto agora, que é o suprimento suficiente do pastor perfeito. O suprimento suficiente do pastor perfeito. Ele é perfeito. E a sua provisão, ou o seu suprimento, assim que cremos nele, ele supriu nossas necessidades. Quando você crê nele, torna-se a ovelha do seu pasto. Então, ele diz, as minhas ovelhas me seguirão, porque este é o suprimento que ele nos deu. O suprimento suficiente do pastor perfeito. Salmos 23, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeira coisa aqui que vemos, o pastor perfeito redentor, o pastor perfeito e também redentor. Ele redimiu-nos. Por causa da redenção que ele nos deu, e na sua perfeição, nós temos agora toda a provisão, todo o suprimento, temos toda a suficiência dele para todas as coisas que tem nos dado. João capítulo 10, vamos ver o versículo 11. João 10, a partir de 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Ele era, é e será para sempre. Para todo aquele que crê hoje. Ele torna a dizer que eu sou. Ele não mudou. Eu sou vosso pastor. Você também pode servir ao Senhor. Ele é meu pastor. Não terei falta nenhuma. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Por quê? Porque possa nos garantir a redenção. Ele tornou-se o nosso redentor. Versículo 14. No versículo 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Então, isso torna-se o nosso redentor. Isaías capítulo 59, versículo 20. Isaías 29, 20. Está falando acerca do nosso redentor, porque o nosso redentor virá 59, 20. Quando você se vira do seu pecado, ele torna-se o seu redentor, o nosso salvador. Então, vamos voltar de novo para o Salmos 23, 2. O Senhor, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Ele não vai faltar nada, Ele não vai faltar minha salvação, Ele é meu salvador. Isto faz-nos entrar na segunda seção, a perfeita salvação e redenção. Salmos 23, 1. Então temos a sua redenção. O Senhor é meu pastor, no versículo 1, 23, 1. Não terei falta de redenção nem da salvação, porque Ele é nosso salvador, porque Ele é nosso pastor, Ele é nosso substituto, Ele é o nosso salvador, porque Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Por essa razão que nós temos agora a salvação. 1 Tessalonicenses 5, no versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira já passou, o julgamento já foi. Ele trouxe-nos para a justificação. Tirou-nos do julgamento para a justificação. Ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho para ter salvação. Para ter salvação, recebemos salvação através do Senhor Jesus Cristo. Lembra? Porque Ele é o meu Senhor, meu Salvador, porque Ele é meu pastor, Ele é o meu redentor. Eu tenho salvação, você tem salvação, tenho redenção, você também tem redenção. Ele diz nos Hebreus 9, versículo 12. Está falando aqui acerca do sangue do Cordeiro que tirou o pecado, todo o nosso pecado e deu-nos a perfeita redenção.
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele fez isso por ti e para mim, depois do sacrifício. Ele tomou seu sangue e ele entrou no céu perante o Senhor, para que o Senhor possa dizer, porque ele soube que os nossos pecados já foram perdoados, tendo a sua, ele alcançou, tendo efetuado uma eterna redenção. Voltamos para os Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele dá-nos a perfeita restauração das nossas, perfeita segurança e descanso. Suprimento perfeito das suas riquezas. Ele dá suprimento perfeito das suas riquezas. Então, é o Senhor que Ele tem todas as coisas. Ele é meu pastor e por causa disso, que pertence a Ele pertence a mim também. Por causa disso, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Jesus Cristo. Por causa disso, então, não terei falta de nada. Quando dissemos que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, estamos a dizer que Ele dá-nos toda a provisão, todas as tuas riquezas. Efésios capítulo 3, no verso 8, fala acerca aí de riquezas incalculáveis para mim, que eu era menos. A mim mesmo, de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Deu a Paulo, deu a Pedro, deu ao resto dos apóstolos e discípulos e seguidores e todos os crentes, também está dando a ti, para que possa ser também, para que eu possa pregar aos gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riquezas incompreensíveis de Cristo. Aquelas riquezas profundas, ilimitadas de Cristo. Por causa disso que o Senhor é o seu pastor. E dá-te essas riquezas incomparáveis, essas incompreensíveis, essas ilimitadas de Cristo. Por isso é que nos diz em Filipenses capítulo 4, 19. Ele diz, Ele suprirá. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quer dizer, você tem um perfeito Redentor, Salvador, perfeita salvação, perfeita redenção. Você tem toda perfeita redenção e em tudo. Então, a quarta coisa é a perfeita segurança e descanso. Perfeita segurança e descanso. Salmos 23, no versículo 2. E faz-me descansar, faz-me andar nos verdes pastos. Deitar-me faz nos verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, quando você tem a confiança, você tem a segurança. Qualquer animal do mato quiser vir, que quiser é abrindo a sua boca, ele vai ver o pastor, porque Davi e o pastor estavam lá, bebiam água na segurança, quando eles guiavam, eles levavam e cuidavam deles, bebiam, não bebiam com medo, não bebiam com pânico, que podiam pensar que o leão pode vir por causa do pastor. Então soube que o seu pastor, ele vai tomar conta dos leões. Ou de qualquer urso. Por isso tinham a perfeita segurança e descanso. Por isso o Senhor Jesus diz, no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do 28, Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, todos vós estão cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. E eu vos darei alívio. Há descanso para ti, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo, para a sua vida. Ele diz no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e muito humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Encontrareis descanso para as vossas almas. Agora volta para Salmos 23, iremos ver aí o versículo 2 de novo. No versículo 2, Salmos 23, ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me
e guia-me mansamente nas águas tranquilas. Guia-me nas águas tranquilas. Então tem satisfação perfeita e refrescante. Satisfação perfeita e refrescante. Essa é a quinta secção. Então estamos a ver que o Senhor, nosso pastor, Ele providencia todas as coisas e faz-nos satisfeitos. Quando você vem a Cristo, você está satisfeito. Quando você vem a Cristo, Ele vai prover todas as coisas para ti e há um refrescamento. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 19, Atos, capítulo 3, 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, o tempo de refrigério virão pela presença do Senhor. Porque agora é seu pastor, Ele é o seu salvador, porque Ele é o seu santificador, porque Ele é o seu substituto. Então toda secura, toda falta, Ele que você puder encontrar, Ele já tirou todas as coisas. E por causa disso já não há mais secura na sua vida. Você está refrescado. O tempo de refrigério virá pela presença do Senhor. No versículo 20. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Antes foi pregado. É por isso que nos garante a satisfação e a perfeita restauração. Salmos 23, de novo. Estamos a ver agora o versículo 3. Salmos 23, 3. Ele restaura a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Está falando acerca do estado perfeito de restauração. É a sexta sessão, o estado perfeito de restauração. Agora, já sabemos quem é o nosso Salvador. Ele já não sou mais como um filho pródigo. Eu tinha andado como um filho pródiga, mas agora ele me procurou e me encontrou, e ele me trouxe de novo, e agora sou restaurado. Ele refrigera a minha alma. Ele garanta a restauração perfeita na minha vida. É o que o Senhor fez para qualquer um que já tinha se desviado e pode voltar e juntar. Ele pode restaurar a alegria da sua salvação, tudo que você perdeu no nosso desviar, porque Ele é o nosso Senhor. E agora voltamos para Ele. 1 de Pedro, capítulo 2, 5. 1 de Pedro, capítulo 2, 5. E vós também, como no versículo 25. Porque eres como ovelhas desgarrados, mas agora tendes voltado para o pastor e bispo das vossas almas. Estávamos despistados, mas agora Ele nos trouxe no perfeito estágio da sua restauração. Não somente isso, de tudo que perdemos, a nossa saúde, tudo que perdemos, a paz da mente, tudo que a nossa estabilidade tínhamos perdido, toda a seriedade, tudo que Ele vai restaurar tudo. Essa é a promessa do Senhor para ti, para mim e para todo aquele que está sendo restaurado completamente para o Senhor. Jeremias capítulo 30, 17. Jeremias 30, no versículo 17, diz assim: porque te restaurarei a saúde, e te curarei das tuas chagas, diz o Senhor. Ele vai restaurar saúde, vai restaurar paz, vai restaurar tudo que você perdeu. Quando o filho do pródigo voltou, na parábola que o Senhor Jesus contou, todas as coisas que ele perdeu, a paz e a festa e toda a satisfação, todas as coisas foram restauradas. A tua promessa, Ele nos promete, para quando voltarmos ao Senhor completamente, se voltarmos tudo bem para o Senhor, para a presença do Senhor, Ele vai restaurar todas as coisas. 7. Salmos 23, e vamos ver a parte seguinte aí, a última parte do versículo 3, 23, 3, a última parte. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele restaura a minha alma, Ele me guia-me nos passos perfeitos da justiça. A sétima sessão, os passos perfeitos da justiça. Os passos perfeitos da justiça. Os passos perfeitos da justiça. Não importa quanto alguém tinha se desviado.
Se você tinha se apostatado e na degradação do pecado, quando você voltar ao pastor das nossas almas, ele dá-te a justiça plena. Ele dá-te passo a passo, nos passos da justiça, por causa do seu nome. Ele faz-nos justos. É capaz de fazer isso. Romanos capítulo 6, no versículo 18. Romanos 6, no versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos. É o que ele faz isso. É o que ele nos direciona isso. Limpou pelo seu sangue. Ele nos garante pela sua palavra do perdão. Ele nos liberta pelo poder, pela sua redenção. Libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele colocou o passado, ele nos leva e nos guia, ele nos encoraja agora, ele nos guia agora nos passos da justiça. Vamos agora para Salmos 23, mais uma vez, estamos a ver o versículo 4. Salmos 23, 4. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está dizendo aqui que mesmo andando na sombra da justiça, no vale da sombra da morte, ele já venceu a morte por mim. Porque ele já venceu a morte por mim, então eu não vou ter medo da morte. A morte esperada já foi cancelada. A segunda morte, a morte que leva a pessoa para a última perdição, já tudo cancelado. E agora é a sombra. Ele diz que o poder da morte, o peso da morte já foi tirado, porque Cristo, meu substituto, morreu por mim. Sim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque por que isso? Por que diz isso? Porque podemos andar no vale da sombra da morte, mas não temeria nada. Porque tu estás a segurança perfeita e garantia. A oitava seção, a perfeita segurança e garantia. Salmos 138, Salmos 138, no versículo 7 e 8, diz, ando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Tu me estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. A tua mão direita me salvará. Versículo 8. Tem que registrar isso na sua Bíblia. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. Você está olhando para esse versículo. Onde está esse versículo na sua Bíblia? Que diz que o Senhor aperfeiçoará o que me toca. Tudo que tem a ver contigo, tua família, tudo que tem a ver com o seu ministério, está aí o versículo para ti. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. E a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampararás as obras das tuas mãos. Olha para isso, para Jeremias 23. Jeremias 23, no versículo 6. Diz assim, nos seus dias Judá será salvo. Nos dias do grande pastor, grande salvador, nos dias desse redentor, Judá será salvo. E Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. É por isso que nos dá certeza e garantia. Dá-nos a garantia. Salmos 23, mais uma vez, vamos ler aí o versículo 4. Salmo 23, no versículo 4, diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Olha para isto, porque tu estás comigo. Esse é Emmanuel que está conosco, porque estás comigo, não lhe deixarei, não vos desampararei. E ele disse, estás comigo, mesmo aqueles que... Então as pessoas vão dizer, o Senhor é meu ajudador, de que temerei? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Há força perfeita na sua vara. Força perfeita na sua vara. A nona seção. Então, se você olha para um pastor, o pastor leva um cajado. E esse cajado é que vai ajudar para afastar qualquer inimigo. Por causa daquele cajado, e as ovelhas não têm medo. Eles sabem que aquele cajado, na mão de Moisés, é capaz. Na mão do Senhor, na mão do Davi, é suficiente. Aquele cajado na mão da boca que saiu do Messias, do Salvador, é suficiente. Salmos 110, no versículo 2. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião. O cetro da sua fortaleza desde Sião. Este cajado, esse cetro, domina no meio dos teus inimigos. É por essa razão que as ovelhas não têm medo. Podemos ver o cajado na mão do nosso pastor. Ele está nos dizendo aqui no versículo 3: o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. No dia do teu poder. Qual os dias está a se referir aqui? O dia do poder, do nosso poder, o dia do nosso soberano, o dia do poder do nosso grande bispo e pastor das nossas almas, que não iremos ter medo no dia e no ornamento da santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Voltamos não para Salmos 23, estamos a ler aqui a partir do versículo 4. Salmos 23, 4. Fala acerca da vara que me conforta. A tua vara me consola. A tua vara e o teu cajado me consola. É contra o inimigo. Então, tudo aquilo que podemos ver aí, que pode nos afastar, então, mostra aí a segurança perfeita para os justos. Quando vemos aí a dupla manifestação e segurança do nosso Senhor, e a sua habilidade para lidar com Satanás, para tirar. Então, isso conforta-me, porque tudo estará bem. Então, Isaías 50, estamos a ver a 10ª seção, é a segurança perfeita para os justos. Isaías capítulo 59, 19. Olha para isso, Isaías 59, no versículo 19. Ele diz: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorá contra ele a sua bandeira. O cajado na mão do pastor contra os inimigos que vêm. Diz que é aí, por isso, porque eu tenho a segurança perfeita para os justos. Eu tenho a perfeita segurança para os justos. É o que nos dá. Vamos para o Salmos 23 e vemos o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. O seu cálice transbordará na presença do pastor, na presença do Salvador. O nosso cálice transbordará. E preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso está Algumas pessoas pensam que eles não podem progredir até os seus inimigos serem mortos. Alguns pensam que não podem se levantar até que os seus inimigos morem. Então, estão em todo momento, em vez de olhar para o pastor, eles olham para os seus inimigos. Em vez de olhar para a provisão e abundante que tem, e superabundante provisão que ele nos dá do nosso pastor, eles olham pelo poder do inimigo. Eles estão jejuando e orando para que os inimigos possam morrer. O salmista diz que eu tenho um pastor, e eu não posso lutar com o inimigo, e eu estou me relacionando com o pastor é meu, e todo o tempo, porque o pastor é meu,
Então eu sei que eu não vou ter falta, não terei falta. Eu sei que eu tenho a fé e a confiança e a convicção no pastor, que ele vai suprir todas as coisas que eu tenho falta. Então, é por essa razão que é superabundância perfeita para o justo. Essa é a 11ª sessão. Então, na presença dos meus inimigos, tudo, ele unge a minha cabeça. Ele unge a minha cabeça. A unção que quebra todo o jugo. Então, as pessoas pensam que não tem a unção. Eles pensam que ele está ungindo, vai correndo para o ministério. A unção para o ministério, para cumprir o meu chamado, para cumprir o meu ministério. O salmista diz, a unção nunca seca, permanece e continua. Por causa disso, porque a unção permanece, a unção está crescendo cada vez mais, a unção está fluindo. Ele diz que tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A superabundância perfeita para os justos, que é dado. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso, o nosso Deus é poderoso, o nosso pastor é poderoso, o nosso Salvador é poderoso, o bispo das nossas almas é poderoso. Agora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. O Senhor, Ele já nos chamou para a sua presença, e na sua presença, a superabundância de toda a necessidade das nossas vidas. É por isso que Ele disse que o ladrão não vem para matar, para roubar, mas eu vim como Salvador, eu vim como pastor, eu vim como provedor, eu vim como protetor, eu vim como redentor, eu vim como o vosso supridor, eu vim para que tenhas vida e a vida em abundância. Vamos voltar para Salmos 23. No Salmos 23, 6, ele diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diz certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E diz certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabes? Cristo, o Salvador, Cristo, o pastor, Cristo, o Redentor, Cristo, a justiça nossa, Cristo, o supridor de toda a nossa necessidade. Ele não volta para trás com a sua bondade. Ele não tira a sua graça e misericórdia. Todos os dias da nossa vida. Você está salvo, está santificado, continua. É batizado no Espírito Santo, continua. Você tem dons do Espírito na sua vida, continua. Você é chamado como servo para o ministério, continua. Todos os dias e toda a esquina do dia, Ele vai suprir a bondade e a misericórdia. O diabo não pode diminuir isso. Perseguidores não podem diminuir isso. Certamente, sem sombra de dúvida, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha para isto. E habitarei, eu disse, pensava que você ia dizer por si mesmo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso quer dizer que dá-nos o abrigo perfeito em sua residência. Essa é a 12ª sessão. O abrigo perfeito em sua residência eterna. João 17, 23 e 24. João 17, 23 e 24. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Você já pensou acerca disso? Que o amor de Deus para ti é o mesmo amor de Deus que teve para Cristo. Por quê? Porque somos corpo de Cristo, somos membros do seu corpo. Então, como Ele amou a cabeça, também ama o corpo. Ele olhou para o homem, então olha a partir do corpo, da cabeça. Então, você nunca pode amar a cabeça e não amar o corpo. Você ama a totalidade do homem.
porque você ama Ele. Então, porque há uma conexão inseparável entre Cristo e a cabeça e a igreja, o corpo. Então, Ele amou o corpo, Ele ama os crentes, você em particular. Ele te ama como Cristo, como Deus amou Cristo. Versículo 24. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero o quê? Eu desejo. Pai, eu desejo, eu quero, eu requero que aqueles que onde eu estiver também eles estejam comigo. Que estejam comigo onde eu estiver. Isso é uma residência eterna. Onde eu quero que esteja, que eles estejam lá, para que eles vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Salmos 23, versículo 1. Leia isto para ti mesmo, para você entender isto muito bem. Leia isto. Se você não tinha pensado sobre isso, pensa sobre isso em todo momento. Pensa sobre todas as coisas que Deus já providenciou em ti em Cristo, de tudo aquilo que Ele proveu em ti, e você pode dizer todos os dias, não somente no passado, quando você era um jovem cristão, mas até agora, neste tempo, que o Senhor é meu pastor, o Senhor é seu pastor, e nada me faltará. Você não terá falta de nada. E no versículo 2 diz, lembra o que está te dizendo? Que deitar-me faz, Ele me faz... deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. No versículo 3, Ele refrigera a minha alma. E esta noite, em todo momento, você está restaurado totalmente. Você está na presença do Senhor. Ele guia-te na sua vereda, na vereda da sua justiça, por amor do seu nome. E no versículo 4, e ainda que andasses mesmo que haja problemas, mesmo que as coisas não parecem tudo bem, mas ainda que andasse pelo vale da morte, da sombra da morte, não temeria, você não irá morrer antes do seu tempo, você não vai morrer uma morte inesperada. Quando chegar, você vai passar tranquilamente, mas mesmo passando pelo vale da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é para minha destruição. A tua vara e o teu cajado não são não é para o meu castigo. A tua vara e o teu cajado estão contra o inimigo. E quando eu vejo aquela vara e o cajado na mão do meu pastor, a tua vara, eles me confortam. No versículo 5, ele diz, preparas uma mesa perante mim no tempo presente. Preparas uma mesa perante mim no tempo presente. Não te preocupe. Não pensa o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai fazer, o que você vai vestir, porque Ele preparou uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Transborda. O cálice seu vai transbordar, a sua alegria vai transbordar, a tua paz vai transbordar. O poder de Deus, o poder espiritual na sua vida vai transbordar. O meu cálice transborda. No versículo 6, ele diz aí, diga ali a primeira palavra, certamente. Diga a primeira palavra é o que? Certamente. Há uma certeza aí na sua vida. Há certeza na sua vida. Há certeza na sua vida que mesmo esta noite, a partir desta noite, qualquer coisa que está acontecendo na comunidade, que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da sua vida. E quando você terminar a sua carreira aqui, vai terminar muito bem e forte, e você vai passar para outro lado, para habitar na residência eterna, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para sempre na tua vida, na minha vida, na vida de todos, em nome de Jesus. Agora vamos para o ponto número 3. É supremacia superior do soberano preeminente. A supremacia superior do soberano preeminente. Salmos 24 agora. Em Salmos 24, a partir do versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha o versículo 2. Versículo 2 diz, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios.
3. Faz uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Versículo 4. No versículo 4 diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E no versículo 5 diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Veja o versículo 6. O versículo 6 diz: esta é a geração daqueles que buscam. Eu estou grato porque eu faço parte dessa geração. Esta é a geração. Você está grato porque você faz parte dessa geração. Esta é a geração daqueles que buscam. Daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. No versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. No versículo 8. Está fazendo uma pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor, o poderoso e forte, o poderoso na guerra. Então, quer que nós possamos ter a certeza. Pergunta no versículo 9 de novo. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. No versículo 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Diz Selá. Então, pensa sobre isso. Então, olhando para esse capítulo, estamos a ver a supremacia superior do soberano preeminente. É um proeminente governador, um senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É supremacia, é superior. Primeiro, a criação e possessão da terra por Deus. A criação e possessão da terra por Deus. Essa é a primeira seção. Salmos 24, 1 e 2 diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, o Senhor é nosso pastor, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso governador, o Senhor é o nosso Criador, e a terra é do Senhor. Toda coisa na terra pertence ao Senhor. Qualquer estágio no país, isso pertence. Toda a província, todo no teu país pertence ao Senhor. Toda a terra, toda porção da terra pertence ao Senhor. Ele criou a ti e Ele te colocou ali para você ir ministrar. Esse é o território do Senhor, é a terra do Senhor. A terra do Senhor é a terra e a sua plenitude. E o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as pessoas que habitam na terra são criaturas do nosso Deus, do nosso Pai. É como se o seu pai terreno, e falando isso, quando ele está num estado ou numa situação, está vivendo numa casa, naquela mansão que seu pai construiu, e todo o tempo você sai de manhã e você vai lembrar: tudo isso pertence ao meu pai, tudo isso pertence ao meu pastor, tudo isso pertence ao meu Deus, tudo isto pertence ao meu Criador. E as pessoas que nele habitam, você não vai andar de um lado para o outro como se fosse um estrangeiro, e você não começar a ter medo disto e medo daquilo ali. Então todos aí que estão na mansão, na comunidade, no estado, pertencem ao seu pai, porque ele é que criou. Tudo pertence ao Senhor. Veja o versículo 2. Porque ele afundou sobre os mares. É por isso que os cientistas vão dizer que a parte seca da terra, de tudo que você tem, os mares que você tem, ele fundou isso sobre os mares e afirmou sobre os rios. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Veja, Salmos 89, 11. Diz: os céus são meus, as estrelas são minhas, as galáxias são minhas, os planetas são meus, os céus são os meus, teus são os céus e a terra, e tu é a terra, o mundo e a tua plenitude. Tu os fundaste.
Então não há ninguém que vai dizer que o sol é meu, não há nenhum humano que vai dizer que a lua é minha, ninguém vai dizer que as terras eu que criei, não há nenhum ser humano que vai dizer que o planeta é meu. Então nenhum homem pode clamar para a terra, porque pertence ao nosso Salvador, pertence ao nosso pastor, nosso Criador, nosso Senhor. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Diz-nos assim: digno és, Senhor, este é meu Senhor, tu és digno, esse é seu Senhor, esse é o Senhor que é seu pastor, o tal pastor é digno. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, os céus e a terra, tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Pela sua vontade são e foram criadas. Lembro agora que todo filho de Deus é membro do corpo de Cristo. É parte do Senhor, carne da sua carne, osso da sua parte, e ele foi criado isso pela sua vontade. Não é para lhe puxar para isto, mas isso é para a sua vontade. Agora vamos para o Salmos 24, vamos ver o versículo 3 e 4, aí estamos a ver Salmos. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu lugar santo? O salmista aqui, ele sabe que a terra não é o nosso lugar de ficarmos para toda a eternidade. Então, há um monte do Senhor, a casa do Senhor, há uma habitação do Senhor. Na casa do meu pai existem muitas casas. Se não fosse assim, eu teria vos dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar para vós, e virei outra vez, e vos receberei onde eu estiver, estareis vós comigo. O Senhor Jesus Cristo, ele orando disse: eu oro para que aqueles que você me deu venham e vejam a minha glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele quer que nós possamos ascender ou subirmos ao monte do Senhor e habitar e ficar para sempre no seu santo lugar. E habitarei no seu santo lugar para sempre. Ele está fazendo uma pergunta. Está perguntando quem serão, quais são as qualificações que vai nos fazer levar para lá, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo. Versículo 4. A condição, esta é a segunda secção, a condição de pureza para a eternidade com Deus. A condição de pureza para a eternidade com Deus. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estas são as pessoas que vão para o céu, que habitarão naquele lugar, na residência eterna para sempre e para sempre. A condição é puridade da eternidade com Deus. Mãos limpas, Job, capítulo 17, 9. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em força. Aqueles são pecadores, que aqueles já se converteram, e o Senhor Jesus já lhes perdoou, Ele lhes deu a sua justiça, Ele lhes tornou justos, e Ele está lhes guiando agora na firmeza, no caminho da firmeza, eles pegando o seu caminho, e estão assegurando na graça e na justiça. O justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Não irá ser fraco, mas vai forte, brilhante, e vai brilhar cada vez mais, e vai ser limpo, e vai fazendo progresso no caminho da justiça. É forte hoje como era antes, é brilhante hoje como era antes de ontem,
é puro hoje, muito mais do que era ontem, e aquele que tem mãos limpas irá crescendo em força. Ele faz-nos ter as mãos limpas porque Ele nos lava, porque Ele nos limpa. Então vai continuar a limpar a nós mesmos, 2 de Coríntios, capítulo 7, 2 de Coríntios 7, no versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne. É isso, por essa razão que ficam mais fortes, puros mais puros. É isso que vamos ficar limpos e mais limpos. Purifiquemo-nos de toda a imundícia, de toda a carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Não é somente isso, temos mãos limpas, mas temos um coração puro. Como isso acontece? Atos capítulo 15, no versículo 9. Atos capítulo 15, no versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles, e não fez diferença alguma entre eles e nós. Não fez entre apóstolos e discípulos, não fez entre judeus e gentios. Ele não fez diferença entre nós que viram Cristo, que estava aqui na terra, do que com os outros na casa do Cornélio, que nunca tinham visto o Senhor cara a cara. Mas naquele tempo, aqueles discípulos naquele tempo, eles viram a mesma coisa. Não faz diferença entre nós e eles, do primeiro centenário, mesmo continuando purificando os seus corações pela fé, purificando os seus corações pela fé. Temos paz com Deus e a salvação. Temos puridade em Cristo pela santificação. Paz com Deus e salvação é pela fé. E puridade em Cristo e purificação do coração e santificação é também pela fé. E continuamos e permanecemos naquela puridade de coração. Vamos voltar agora para Salmos 24 e vamos ler o 7. Levanta, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aqui está falando é o anúncio daqui, para que as portas possam ser abertas e o céu irá declarar. Então, quando ao olharmos, vemos o Senhor, o soberano, veremos o Senhor, o Rei, o real, iremos o Senhor, o rio vindouro, iremos ver Ele descendo da glória. Ele diz que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Tiago, capítulo 2, 1. Fala acerca da sua identidade do Rei da Glória, meu irmão. Meus irmãos, não tenhais a fé de não Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, não Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Não tenham a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Ele está a identificar aqui o Senhor da Glória, o Rei da Glória. O seu nome é Jesus, porque Ele é Rei da Glória, porque Ele há de vir da glória. Então, aqueles apóstolos que creram nisso, aqueles que creram nele ressuscitarão primeiro, e aqueles que ainda não morreram vão ser raptados, vão ser arrebatados para estar com Ele em glória. Ele diz-nos no livro de Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, no versículo 9, diz assim: Vimos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, mas estamos a ver agora ele coroado de glória e honra, coroado de glória e honra, coroado de glória e honra. Ele está voltando, quando ele voltar, há de vir nas nuvens, há de vir com glória, e aqueles que morreram vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos, eles vão ser arrebatados. E as pessoas que leram para os judeus, aqueles que leram no Velho Testamento, era somente um mistério, mas quando o Senhor vai dizer que vai se revelar. 1 de Coríntios 15, no versículo 51,
Ele diz, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O tempo está vindo. No momento, eu vou vos mostrar um mistério que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No versículo 52, diz assim, no versículo 52, falando acerca da vinda do Rei da Glória, que estamos a falar dele, como que ele há de aparecer, como ele virá com esplendor, com honra e estaremos com ele. Diz, num momento, num abrir e fechar do olho, ante a última trombeta, num piscar do olho, ante a última trombeta, e soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. E tomaremos parte desta glória. Você fará parte dessa glória. Colossenses capítulo 3, 4. Colossenses 3, 4, diz-nos assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo, que é nosso substituto, vier, quando Cristo, que é nosso Salvador, vier, quando Cristo, que é nosso carregador de pecados, quando ele se manifestar, aquele que é nosso pastor, quando ele se manifestar, aquele que é soberano, nosso Senhor, nosso Rei, quando ele se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei. Qual é o seu nome? Meu irmão, vós também. Meu irmão, minha irmã, quem é o seu nome? Qual é o seu nome? Todos manifestarão com ele em glória. Ele está vindo, o Rei da Glória está vindo, o Senhor da Glória está vindo, o Rei dos Reis está vindo, ele está vindo, e quando ele vier, virá com glória, e nós estaremos com ele. Eu oro que você estará com ele, eu oro que a sua família vai se juntar com ele na sua vinda, e eu oro para que todos os teus convertidos, todos os nossos membros, iremos nos juntar com ele, e iremos pregadores, povo de Deus, ministros, membros da igreja, todos iremos já manifestar com ele com glória, em nome de Jesus. Aprendemos muito hoje, então vamos tomar tudo aquilo que aprendemos e irmos a Deus em oração, para que Deus possa escrever todas as coisas na tábua dos nossos corações, para que possamos lembrar que Cristo é aquele glorioso pastor, aquele que nos deu uma grande salvação. Vamos nos levantar, irmão, vamos levantar minha irmã, e vamos levantar, vamos ter a primeira fruto de bênçãos de Deus, para que nós possamos competentes, possamos fortalecidos, para que possamos sair e compartilhar com os outros membros da nossa congregação. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. Vamos orar, vamos entregar tudo isto ao Senhor em oração. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser conhecido em nós como o nosso substituto. Ele carregou tudo para ti. Como que você agradece ao Senhor de tudo que ele carregou por ti, como seu substituto? Ele foi para aquela tristeza, aquela dor, uma dor excessiva, o perigo a tristeza do todo o pecado que você sofreu, que você podia sofrer. Ele fez o sacrifício que foi aceitável perante o Senhor. Ele foi aceito, ele aceitou o seu sacrifício e te aceitou também, porque você veio através daquele sacrifício. Ele foi moído a favor por ti, para que você não possa ser batido ou ferido pela ira de Deus nunca mais. Ele foi desprezado, ele foi batido, ele foi ferido, fomos sarados pelas doenças, tudo, por causa daquilo que ele sofreu por nós. Pelas suas pisaduras somos sarados. Ele foi batido como seu curador. Então você pode vir a ele, porque agora estamos salvos, agora estamos buscando a ele. Então estamos satisfeitos em todo o suprimento que ele já fez. Então podemos o servir como servos submissivos a ele. Estamos prontos para lhe servir, e servir com todo o nosso coração, toda a nossa alma, e toda a nossa mente, e todas as coisas que nós temos, iremos trazer agora
na mesa e trazemos tudo abertamente para que possamos lhe servir. Então, diga ao Senhor que o Senhor irá te servir. Se Ele morreu por todos e todos nós morremos, então aqueles que vivem agora já não vivem mais para eles, mas vivem para Ele, que Ele lhes amou e morreu por eles. Por causa disso que Ele morreu por nós, para nos salvar, Ele morreu por nós, para nos santificar. Ele agora já nos fez zelosos de boas obras. Diga ao Senhor, coloca tudo no altar, mais uma vez, para que a partir de hoje você possa lhe servir melhor do que antes. Para que a partir de hoje você possa lhe servir, ou servir a igreja do Deus vivo melhor do que antes. E lembra agora que o Senhor é seu pastor, e porque Ele é seu pastor, Ele é capitão da sua salvação, Ele é perfeito salvador, Ele é perfeito redentor. Não há nada que Ele devia ter feito que não fez. Ele fez completamente, completo e final, é perfeito, é imaculado. Ele é um perfeito salvador, perfeito redentor. Pensa acerca do salvador que Ele nos deu. Não é que uma salvação faltosa, não é uma salvação deficiente, não é um tipo de uma salvação fraca, uma salvação perfeita. Perfeita redenção, a redenção do pecado, a redenção de toda a corrupção da sociedade, perfeita. A redenção do poder do inimigo, perfeito. Perfeito e completo, inteiro e completo. Por causa disso você pode andar no caminho da salvação, no caminho da justiça. Ele garante-nos o perfeito suprimento das riquezas insondáveis de Cristo, as riquezas incomparáveis de Cristo. Ele te guia, ele na sua necessidade, Ele provê tudo, e tudo aquilo que você requer, Ele vai responder toda a sua oração. Por quê? Porque todas as riquezas de Cristo, para que onde você ser suprido, são infalíveis, são ilimitáveis e são perfeitas. Eles estão fluindo, eles estão transbordando. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, dá-me. Ele vai dar-te segurança. Não uma segurança falsa, uma perfeita segurança. E a sua vida está guardada em Cristo, em Deus. Leões não irão te apanhar. Pessoas más não irão te encontrar. A morte fora do tempo não é para ti. Ele vai te dar uma segurança perfeita, perfeito descanso. Não somente isso, Ele também vai garantir a satisfação perfeita e refrescamento. Ele vai te guiar nas águas tranquilas, não águas turbulentas. Não vai tirar toda a tempestade e você vai ter paz no seu coração, a satisfação na sua vida, o refrescamento na sua vida. Não mais a secura, não mais a sequidão. Você se sentia seco, Ele vai mudar. Diga ao Senhor: eu sei que você está me guiar pelas águas tranquilas. É a satisfação. Ele vai satisfazer a sua alma. Ele vai garantir o estágio da restauração. Você não está no estado de correr de um lado para o outro e de situações não resolvidas. Você está resolvido. Você está sobre a restauração. Ele já restaurou a sua alma, e porque você já foi restaurado na sua alma, vai dar aquele estágio de restauração e vai te guiar nos passos da justiça. Os passos da justiça. Ele vai te mostrar o caminho. Qualquer desafio, qualquer tentação, qualquer cruzamento de ruas, você vai tomar o passo certo, o caminho que você deve andar, para poder manter a justiça do Salvador, a justiça dos santos. Ele vai te guiar continuamente nos passos da justiça do Senhor. Lembra agora a condição: a puridade, mãos limpas, puro coração. Ele nos dá isso.
através do sangue do Cordeiro. Ele nos limpa, Ele nos lava, mais limpos do que a neve, e purifica os nossos corações. Ele nos dá aquela puridade, Ele preserva-nos naquela puridade. Então, quando Ele se levantar, o Rei da Glória, quando Ele vier, e as portas eternas que estavam fechadas, vendo ao Senhor, vindo, e em muitos anos, muitas gerações, quando a trombeta soar, e aquelas portas eternas vão ser levantadas, e o Rei da Glória, o Senhor da Glória, o Príncipe da Glória, Ele vai entrar. E quando Ele aparecer, depois, aqueles que estão mortos em Cristo irão ressuscitar. E os que estiverem vivos ainda, aqueles que continuarem vivos, vão ser arrebatados com eles para compartilhar com Ele a sua glória. Eu estarei com o Senhor, tu estarás com o Senhor, e todos nós estaremos com o Senhor. Ele vai, já estás pronto, preparado até aquele tempo, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos aquilo que nos revelaste acerca do bom pastor, acerca do grande pastor, acerca do glorioso pastor, acerca do nosso Salvador, o substituto, o carregador do pecado. Te agradecemos porque Ele já tomou os nossos pecados. Bendizemos o seu nome porque o Espírito do Senhor está dando testemunho em nossos corações que somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus. E nós somos santos e salvos. Somos servos submissivos. E tudo aquilo que nós precisamos como seus filhos, tudo que nós precisamos como seus filhos e filhas, tudo que nós precisamos como seus servos e mordomos, o Senhor já disponibilizou e já proveu toda a nossa necessidade. E o Senhor vai nos dar descanso e segurança, vai nos dar segurança e refrescamento. Sabemos que o Senhor está nos dando satisfação e justiça. Sabemos que o Senhor está nos dando a força através do seu cajado e sua vara. Sabemos que o Senhor está nos dando todo o suprimento que nós precisamos ter. Inimigos que deviam estar lá, inimigos que não podiam estar lá, inimigos que podiam se imaginários, o Senhor preparou uma mesa sobre nós, na presença deles, em todos os nossos inimigos. E o nosso óleo de festa, o nosso copo, o nosso cálice está transbordando. Dá-nos a segurança. E eu oro que aquela certeza, aquela confiança, aquela confidência da fé possa dar a cada um. E a bondade e a misericórdia que possa seguir a cada um de nós todos os dias da nossa vida. Iremos pender todos os dias da nossa vida na coragem, na convicção. Iremos gastar todo dia da nossa abundância e superabundância da provisão que o Senhor providenciou para nós. E quando o tempo chegar de nós voltarmos para casa, iremos terminar bem, iremos terminar fortes e voltaremos e depois viveremos e habitaremos contigo para sempre e para sempre. Enquanto estivermos aqui neste lugar do ministério, oramos que o Senhor dá-nos a consciência de que a terra pertence a Ti, que todas as coisas que vimos e que não vimos, todas as coisas, o dono és Tu. E é para o nosso benefício. Oramos que o Senhor possa beneficiar a cada um de nós sem temor e sem nos abalarmos e sem nos afundarmos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que não temeremos nenhum Satanás ou adversário, porque esta terra não pertence a ele ou qualquer pessoa na zona, no distrito, ou qualquer coisa que ele pertence, porque você criou a todas as pessoas, o Senhor lhes criou, lhes trouxe aqui, e nós somos filhos e filhas do todo-poderoso Deus, o Redentor, Criador, e não teremos medo em nome de Jesus. E oramos, Senhor, para que toda a paz do mente que precisamos, puridade do coração que precisamos, poder que precisamos, possa prover, de tal maneira que assim que estamos caminhando para a eterna residência, para aquele lugar do paraíso, para aquele lugar, vamos que o Senhor foi preparar para nós, possamos ser santos, limpos, sem manchas, irrepreensíveis, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que a Tua glória possa permanecer nas nossas vidas agora, até aparecermos contigo em glória, em nome de Jesus.
Fortaleça a cada irmão, a cada irmã, fortaleça a cada ministro, para que tudo aquilo que devemos ser, aquilo que devemos fazer, garante-nos a graça, para que o Senhor possamos fazer vitoriosamente em nome de Jesus. Coloca o espírito do vencedor, o espírito de um vencedor em cada um do seu povo, para que essa obra possa ser feita sem medo, fielmente e frutiferamente em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Senhor te abençoe e continue a trabalhar e seja frutífero em nome de Jesus.